Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Guerreiras do K-Pop, um filme de animação que chegou na Netflix, produzido pela Sony e dirigido pela Meg Kang e pelo Chris Avellans. E essa animação veio com a proposta de misturar K-pop, fantasia, ação em meio a uma comédia musical e que me pareceu interessante nos trailers e despertou a minha curiosidade. E apesar de eu não ser familiarizado com K-pop, essa animação conseguiu me manter o tempo inteiro interessado na história, o que é um ponto positivo porque, mesmo se você não gosta de K-pop, isso não torna um empecilho pro filme. E falando de As Guerreiras do K-Pop, que surgem no momento em que essa cultura está no auge, dominando paradas musicais e as redes sociais, a Sony, que já fez animações belíssimas como Homem-Aranha no Aranhaverso, tenta aqui algo ousado, pegar a estética vibrante do K-pop, misturar com a mitologia coreana e criar uma aventura animada que seja ao mesmo tempo um musical e um filme de ação. E a premissa aqui não tem muito segredo, é muito simples. A Rumi, a Mira e a Zoe formam um grupo fictício, as Hunters, um trio de estrelas do K-pop que nas horas vagas caçam demônios para proteger a humanidade, e elas enfrentam um vilão, um demônio que quer devorar almas, e os Saja Boys, uma boy band rival que, por surpresa, olha só, também são formadas por demônios disfarçados. E o grande trunfo do filme é a animação. A Sony entrega um trabalho visual espetacular, mais uma vez. As cores são vibrantes, vivas, com tons que remetem aos clipes de K-pop, e a direção de arte mistura elementos de anime com uma estética 3D que não tenta imitar o 2D, mas cria algo muito próprio. O design aqui de todos os personagens são expressivos, com transições fluídas entre momentos de destaque no palco e cenas de ação frenética. Quando as meninas do grupo estão lutando, a câmera se move com uma energia que lembra a coreografia de videogame, mas sem perder aquela clareza. É um verdadeiro espetáculo visual, e isso é um ponto para a Sony, que mostra mais uma vez porque é uma das grandes líderes de animação de hoje em dia. E a trilha sonora, não dá para falar desse filme sem destacar as músicas. O filme é praticamente uma comédia musical com canções originais compostas por nomes importantes nesse cenário, e as músicas não só são enfeite aqui, elas avançam a narrativa. Por exemplo, tem uma canção chamada Golden que embala uma batalha épica, enquanto o Soul da Pop do Saja Boys tem um tom leve e enganador que esconde a natureza demoníaca deles. E o trabalho do produtor musical desse filme é impecável. Ele mistura K-pop com elementos de musicais clássicos. E mesmo que para quem não gosta de K-pop, como eu mencionei, vai se apegar dentro das cenas musicais, só que às vezes as vozes nas cenas faladas ficam abafadas em comparação às músicas, o que quebra um pouco do ritmo, mas nada grave, é imperceptível. E passando pro enredo, aqui onde o filme encontra o seu caminho, a história criada tem a sua base sólida. As três protagonistas são caçadoras de demônios que usam as suas vozes para manter uma barreira mágica chamada de Onmun, que protege o mundo dos demônios. E a ideia de conectar o poder da música ao combate sobrenatural é criativo e ressoa com a cultura K-pop, onde a performance é quase mágica. E o filme também explora a mitologia coreana, usando figuras do folclore que inspiram Soulja Boys, e isso dá uma camada de autenticidade cultural que enriquece a narrativa. Mas nem tudo é perfeito aqui. O roteiro, que é escrito por 3 pessoas, às vezes parece querer abraçar o mundo. Ele mistura ação, comédia musical e até um subplot romântico de inimigos para amantes entre a Rumi e o Dino, um dos Saja Boys. E aliás, esse romance é um dos pontos altos, já que ele encontra uma química que entrega momentos genuínos de emoção. Só que o filme, com apenas 1h30, não tem tanto tempo assim para desenvolver tudo isso. E as relações entre as meninas do grupo, por exemplo, ficam meio na superfície. Eu queria ter visto mais da amizade delas, mais da dinâmica de grupo, que teoricamente é o centro da história. E quando um segredo de uma das protagonistas vem à tona, a reação das outras parecem apressadas, sem o peso que merecia. E sobre os personagens, o trio principal é muito carismático, mas desigual. A Rumi, que é a líder focada, com um arco emocional complexo envolvendo culpa e identidade, ela carrega o filme aqui. E a Zoe, que é a mais divertida, com humor ácido e muito bem colocado em várias cenas, ela é a minha personagem favorita do filme. Já o vilão aqui, ele até tenta ser ameaçador, passa alguma sensação de maior perigo, mas
talvez porque ele aparece pouco, não me foi um vilão tão interessante. E um aspecto que me chamou a atenção é como o filme lida com temas mais sérios, ele toca em questões como pressão da indústria do K-pop e inseguranças pessoais, com o peso de carregar uma fachada de perfeição. Há uma crítica sutil aqui, mas poderosa, sobre como essas figuras muito famosas são cobradas para ser impecáveis enquanto lutam para manter a sua humanidade, e isso aparece em momentos leves, quando as meninas estão comendo alguma coisa em um momento descontraído no sofá, e em cenas mais pesadas, como quando o antagonista explora as fraquezas emocionais delas. É uma abordagem que dá ao filme um outro peso inesperado, mas novamente o tempo é curto e impede a exploração mais profunda disso, e comparado a outras animações recentes, As Guerreiras do K-pop não chega no nível, por exemplo, de Homem-Aranha no Aranhaverso, em termos de inovação narrativa, mas está acima de muitas produções genéricas da Pixar recente, por exemplo, e essa comparação que eu fiz com Homem-Aranha é inevitável e eu achei pertinente porque a Sony usou uma estética visual semelhante, mas o filme tem a sua identidade própria, especialmente pela sua raiz na cultura coreana. Só que é bom lembrar para vocês, apesar de eu ter gostado do filme sim, foi uma grata surpresa, mas ainda a falta de desenvolvimento em algumas relações me incomodou. O filme sofre com um ritmo no terceiro ato e em algumas resoluções, como o clímax, que parece conveniente e não tão impactante quanto poderia ser, e eu também senti falta de um pouco mais de contexto sobre o mundo dos demônios, do porquê que as pessoas não sabem da existência deles, ou como a sociedade lida com isso. São detalhes que, se explorados, dariam mais peso para a mitologia, e para ser honesto, isso me incomodou bastante. E a forma que o filme dialoga com o público jovem, sem subestimá-lo, é interessante porque não é só uma aventura divertida, ele aborda a pressão de ser perfeito em um mundo obcecado por likes e visualizações, algo que ressoa com a geração atual, e a forma como as protagonistas lidam com os haters virtuais e a expectativa de serem impecáveis reflete o lado humano da fama, e isso é reforçado por detalhes visuais, como posts de redes sociais aparecendo em transições que conectam o universo do filme ao nosso. São coisas muito interessantes, então o filme fica nessa de momentos muito bons, assim de impressionar, e falhas que tiram um pouco da imersão da história. É uma verdadeira montanha-russa. No geral, As Guerreiras do K-pop é uma baita surpresa, eu gostei bastante. Queria ver mais esse universo. Ele não é perfeito, sim, é verdade. Como eu falei, ele tem pontos negativos, mas ele entrega uma experiência única, com uma animação muito bem feita e as músicas viciantes, com uma história que, mesmo com tropeços, tem autenticidade. É um filme que respeita a cultura do K-pop sem cair na caricatura, e isso é um feito e tanto, e eu acho que vai agradar aos fãs. E para Guerreiras do K-pop, nota 7. É uma animação que diverte, que emociona e deixa você querendo mais. Quem sabe aí a Sony, vendo o sucesso e a recepção do público, não encomenda mais sequências. Vamos esperar. E agora eu quero saber de você. Se você já viu o filme, se você gostou, me conta aqui nos comentários, beleza? Até um próximo vídeo e fui!